Olá! Nessa aula nós vamos resolver a aplicação Perfil dos clientes da campanha de marketing. Eu estou aqui com a planilha aberta e a planilha que está disponível no portal, na plataforma, para você poder fazer download. Bom, o primeiro passo, quando a gente abre uma base de dados aqui no Excel, é a gente fazer uma primeira inspeção, uma primeira exploração visual, né? Então, o que a gente tem aqui é a informação, né? Tem algumas colunas aqui que são as variáveis. Então a gente tem essa primeira dizendo o cliente comprou o título, né, em formato de pergunta, tem sim, não. É legal a gente usar o filtro, porque o filtro já mostra para a gente, quando as bases não são muito grandes, quais são as alternativas que estão preenchidas aqui dentro, né? Então, aqui a gente já está vendo sim e não, né? Quando a gente olha aqui idade, né, a gente também tem preenchimentos aqui de 18 a 95. Então, fazer essa primeira inspeção ajuda a gente a ter uma ideia de quais são os dados com os quais a gente vai trabalhar ao longo aí desse projeto. Profissão, aí tem uma série de profissões aqui, né? Estado civil tem 3 opções: casado, divorciado, solteiro. Formação, desconhecido, ensino médio, superior e fundamental. Cliente devedor, sim ou não. Saldo em conta corrente, aí tem vários valores, né? E eu já vou falar um pouquinho também o que que é importante da gente fazer, além de fazer essa primeira inspeção, né? Para ver que informações estão aqui disponíveis. Tem hipoteca, sim ou não. Tem empréstimo, também sim ou não. E quantidade de ligações feitas também tem aí uma série de números diferentes, né? Legal. O que que ajuda a gente a fazer essa primeira inspeção? A gente identificar quais são os dados disponíveis, se tem alguma informação que está errada. Por exemplo, se aqui em idade eu não tenho, além dos números, algum texto, porque a gente não sabe como é que esse dado foi produzido, né? Como é que ele foi gerado, de onde ele foi extraído. Então é legal fazer essa primeira inspeção rápida, né? Sem gastar muito tempo. Você vê que a gente não gastou aqui 5 minutos para dar uma olhadinha geral aqui no Excel. Um outro ponto importante, logo no comecinho, é a gente identificar os tipos de variáveis. Porque, dependendo do tipo de variável, a gente vai aplicar uma técnica específica, né? Então, é importante a gente conseguir identificar corretamente. Para marcar aqui, com o tempo isso vai ficar natural, né? Então você já vai saber de cabeça. No começo, talvez seja legal você marcar para confirmar, né, se é isso mesmo, se eventualmente na hora que você começa a analisar, você não muda de ideia, né? Então é legal ter essa marcação até você ficar craque em classificar os tipos de variáveis. Então eu vou adicionar uma linha aqui, a gente pode clicar aqui no inserir, né? Ou Ctrl mais, ele também adiciona uma linha. E aí vamos marcar aqui. As variáveis elas podem ser classificadas em 2 tipos e cada tipo em 2 subtipos, né? Então essa primeira, por exemplo, ela é uma variável qualitativa. E as qualitativas elas podem ser nominais ou ordinais. Como aqui eu não tenho uma ordem natural entre o sim e o não, ela é uma qualitativa nominal. Qualitativa nominal. Idade é uma variável quantitativa, né? Eu estou medindo alguma quantidade que eu posso tirar a média, que faz sentido eu tirar a média, por exemplo, né? Isso pode ser também uma reflexão para você fazer que te ajuda na classificação, né? Então aqui é uma qualitativa. Aliás, quantitativa, desculpa, quantitativa. E as quantitativas podem ser discretas ou contínuas. Como a gente está medindo idade em números inteiros, a gente vai colocar ela como quantitativa discreta. Profissão, uma variável qualitativa, e também, como não existe uma ordem natural entre as profissões, ela é uma qualitativa nominal. Vou alargar um pouquinho, melhor, vamos alargar aqui, para você poder ver. Legal. Estado civil. Estado civil, variável qualitativa. E aí, ordinal ou nominal, né? Aqui varia também dependendo do objetivo, né? Por quê? Via de regra, não tem uma ordem, né, que a gente precisa, uma ordem natural, intrínseca ao Estado Civil. Mas existe uma certa ordem cronológica, né? Então a gente tem primeiro os solteiros, todo mundo, né, nasce solteiro. Alguns vão se casar e desses casados alguns vão se divorciar, né? Então você pode classificar ela aqui tanto como qualitativa nominal quanto ordinal.
se você quiser dar uma ênfase nessa sequência, nessa ordem cronológica, você pode marcar ela como qualitativa ordinal. Tá? Então vamos colocar aqui qualitativa ordinal. E como é que você define isso? De acordo com o objetivo. Quando a gente for explorar cada uma dessas variáveis, a gente vai fazer algumas discussões que vão ficar mais claras, vai ficar mais claro para você quando a gente usa um tipo ou outro. Então vamos lá, formação qualitativa. E essa sim, né? A formação ela tem uma ordem também, que é uma ordem cronológica, mas não é só cronológica, né? Se o aluno ele não se esforçar, ele não vai passar para os próximos níveis, né? Não for fazer faculdade ou não fizer ensino médio, né? Então, ele tem uma ordem aqui em termos de nível de conhecimento, tá? Então, aqui, qualitativa ordinal. Cliente devedor, né? É a mesma regra do cliente comprou o título aqui da primeira, né? É só sim ou não. Então, uma qualitativa nominal. Saldo em conta corrente é uma quantitativa. E aqui, como a gente está falando de um valor em reais, e esse valor pode ter casas decimais, a gente pode colocar como qualitativa contínua. Tem hipoteca, aqui vamos economizar esforço, né? Tem hipoteca qualitativa nominal, tem empréstimo também qualitativa nominal, como a gente viu, né, as outras, e quantidade de ligações feitas quantitativa discreta. E a quantidade de ligações que foram feitas. Tá? Por que é legal a gente fazer isso? Essa base ela não veio com metadados. Então, isso também vai depender da origem dos dados que você for trabalhar. Né? No mundo real, algumas situações as pessoas vão conseguir te dar mais informações sobre aquelas variáveis, aquelas bases, em outras situações não. E aí depende de você, no papel de analista de dados, conseguir extrair essas informações da própria base. Tá? Você pode até construir o seu próprio metadados, né, e descrever ali quais são as variáveis, ou você pode ir marcando aqui em cima também aquilo que for mais fácil para você. Tá? O importante é você ter essa noção geral no comecinho de quais são as variáveis com as quais você vai trabalhar. Tá? Legal, fizemos essa primeira identificação aqui. Agora o próximo passo é a gente saber, tá bom, a gente está com essa base de dados e qual que é o objetivo? Né? Porque é muito fácil a gente se empolgar aqui e começar a fazer cruzamentos, criar tabelas dinâmicas e a gente não responder a pergunta de negócios. Né? Quando a área foi feita essa solicitação de análise, de estudo, tem um objetivo. Qual é esse objetivo? Né? Então, o que eu vou fazer aqui, vamos criar aqui uma guia análises e eu vou trazer para cá o e-mail que a gente recebeu lá da área, né, falando, dando as instruções e o contexto daquilo que a gente precisa resolver. Bom, trouxe para cá, né, o contexto dessa aplicação e qual que é a ideia, né? Então, com a finalidade de entender melhor o perfil dos clientes para potencializar a venda de um produto de investimento, a área de marketing criou uma campanha selecionando alguns clientes para realizar essa oferta. A duração da campanha foi de 3 meses e abrangeu todo o Brasil. Então, essas são as informações aqui do início. Finalizada a campanha, o marketing disponibilizou a base de dados Bank Marketing, que está disponível nos materiais complementares, e solicitou uma análise do perfil dos clientes à área de Analytics. A expectativa é que esse estudo forneça informações suficientes para que as próximas campanhas sejam direcionadas para um público mais propenso a comprar o produto de investimento. Então, o que eles fizeram foi uma campanha e eles têm aqui alguns resultados, né? Pelo menos aqui os resultados dos perfis das pessoas, né, que foram abordadas por essa oferta. E aí a sua missão como analista de dados é responder a seguinte pergunta de negócio. Então, sempre vai ter uma pergunta de negócio. Se alguém chegar com você, chegar para você com uma base de dados e falar, explora aqui, vê o que você encontra, até isso precisa ter um objetivo. Porque senão a chance de você conseguir encontrar alguma coisa relevante, ela é muito pequena. É mais provável que você comece a fazer uma série de análises e concatenar e encadear essas análises para resolver algum problema é muito mais difícil quando a gente não sabe qual é o problema. Tá? Então a gente precisa ter primeiro qual é o problema que a gente quer resolver. Nesse caso, eles querem saber qual que é o perfil dos nossos clientes. Né? A gente fez a oferta aqui e a gente quer saber. Né? São pessoas mais jovens, mais velhas,
casados, solteiros, com uma formação melhor, pior, né? A gente viu aí, com base nessas variáveis que a gente tem à disposição, dá para a gente identificar muita coisa em termos de perfil, tá? Então, de uma forma mais organizada, o que você deve fazer? Realizar uma análise exploratória, buscando por insights sobre a venda dos títulos, o perfil dos clientes, idade, profissão, estado civil, formação, situação de crédito e sobre a utilização de outros produtos que é hipoteca e empréstimo, né? Então, todo projeto de dados começa com análise exploratória. É a primeira etapa. Você vai entender o que tem de informação nesses dados. Será que esses dados estão bons, são confiáveis, faz sentido, né, do jeito que foi extraído? Porque é muito fácil, né, como a gente fala, a análise de dados, ela compreende uma série de etapas. Desde definir o planejamento, né, para executar, por exemplo, essa campanha, até coletar os dados e fazer as análises. Se qualquer uma dessas etapas ou subetapas que tiverem ali, né, elas tiverem algum problema, elas comprometem o resultado, tá? Então é importante você, como analista de dados, ficar atento e começar o projeto com análise exploratória, buscando nesse começo, buscando por problemas mesmo, né? Será que alguma variável tem algum dado esquisito? Essa distribuição tá ok? A gente vai falar daqui a pouquinho, né, quando a gente começar a explorar cada variável, mas importante aqui a gente ter clareza do porquê que a gente vai fazer análise exploratória. Tá? Parece que a gente vai estar perdendo tempo. Não, mas eu já podia cruzar aqui com comprou. E se tiver um problema em alguma das variáveis, né, seja idade, seja formação, você não vai enxergar isso. E aí, quando você fizer alguma coisa mais sofisticada de fazer alguma análise de correlação, coisa assim, isso também não vai aparecer. E aí você vai fazer uma orientação, dar uma orientação, uma sugestão, né, de tomada de decisão com base em dados, mas que tem um problema na análise. Então é isso que a gente tem que tomar cuidado, tá? Devemos sempre começar com análise exploratória. Bom, e por fim, construir um relatório que embase, né, todos esses dados, aliás, em base com dados, né, os insights encontrados, e importante também, traduzir os termos técnicos para termos de negócios. As pessoas que vão estar, os especialistas de negócios, né, do marketing, por exemplo, aqui é uma demanda que vem do marketing. Pode ser que eles conheçam um pouco mais de dados, mas pode ser que não. Então, uma das suas missões é fazer as análises e deixar o resultado dessa análise acessível. As pessoas de diversas áreas têm que conseguir entender aquilo que você fez, olhar para a análise, chegar às mesmas conclusões sem muito esforço. Quanto menor esforço, melhor, né? O seu esforço é fazer com que elas consigam interpretar e absorver essas informações de um jeito mais fácil possível. Bom, então, importante você fazer também essa tradução dos termos técnicos para os termos de negócios, tá? Legal. Então, essa primeira parte aqui, né, da aplicação, para a gente ajudar a resolver, a gente já entendeu. Como é que a gente vai preparar essa base de dados para começar a fazer essas análises? Bom, aqui na tabela, a gente tem um filtro ativado, mas esse range de informações nessas colunas aqui e linhas, elas não estão com o objeto tabela do Excel. Esse objeto ele facilita bastante o nosso trabalho, né? Então, como é que a gente faz para utilizar ele? Essa tabela aqui ela está com filtro, então a gente precisa tirar primeiro o filtro. Então, vou vir aqui em classificar, aliás, vou vir aqui em dados, né? Tirar o filtro. E aí eu vou selecionar todo esse range aqui de dados. Vou vir aqui em inserir tabela. Não é tabela dinâmica ainda, tá? É tabela. E ele vai perguntar aqui quais são os dados e se tem cabeçalho, ok. Ele vai mudar a formatação. Se você quiser, você pode voltar aqui para a formatação original, né? Qual que é a vantagem quando a gente transforma esse intervalo aqui em uma tabela? A gente consegue chamar essa tabela pelo nome. A gente consegue depois chamar até as variáveis pelo nome. Se a gente for criar uma variável e usar uma fórmula, essa fórmula já é aplicada automaticamente em todas as linhas. Então tem uma série de vantagens em usar a tabela, tá? Se você não conhece, dá uma olhadinha depois nas nossas aulas sobre Excel para Analytics, né? É importante a gente saber utilizar bem as ferramentas
para ganhar eficiência nas análises, tá bom? Então, criei aqui a tabela e agora eu não preciso selecionar mais nada. Eu posso clicar em qualquer célula, vir aqui em inserir tabela dinâmica. Ele vai perguntar aqui onde eu vou criar e eu vou criar na planilha que a gente já construiu aqui, análises, né? Vou colocar aqui no M10. Ok, ok, e ele construiu aqui. Legal. Primeira coisa que a gente vai fazer na análise exploratória, vou colocar aqui também. Exploratória dos dados. A gente vai fazer análise univariada, né? A gente vai olhar cada variável isoladamente, porque assim é que a gente vai encontrar eventuais problemas nas variáveis, tá? É uma etapa muito importante para a gente conhecer os dados e para a gente identificar se existem problemas. Então vamos começar aqui com a primeira variável, né? A gente tem aqui, ó, o cliente comprou o título. O que eu vou fazer é arrastar essa variável aqui para linhas. Então ele já trouxe aqui as opções disponíveis, né, sim e não, que a gente também já tinha visto na tabela anterior. E eu vou arrastar também para valores. E como essa variável é uma variável qualitativa, ele vai automaticamente contar. É sempre importante a gente formatar, né, essa tabela dinâmica para facilitar o nosso trabalho, tá? Senão, pode ser que, eu vou economizar um tempo, vou deixar rótulos de linha mesmo, e aí quando você for voltar 3, 4 dias depois aqui, você não vai lembrar o que isso significa. Vai mais perder tempo do que ter economizado em não preencher, tá? Então, se acostume também a preencher e deixar um trabalho, né, um relatório mais organizado possível. Então, vou colocar aqui, ó, rótulos de linhas, né? Comprou o produto, né? Então aqui vai estar sim ou não, está bem explicativo. E aqui é o número de clientes. Então vamos ajustar aqui. E vamos formatar também. É importante, né, a gente deixar, como eu falei, informação clara. Tem duas opções aqui. A gente pode clicar aqui nesse separador de milhar. Ou, se você gosta de atalhos no teclado, Ctrl Shift 1, ele vai criar essa formatação com duas casas decimais. Depois você pode diminuir aqui, tá? Legal, a gente tem aqui comprou o produto sim ou não. Dos 9.684 clientes, 4.778 compraram o produto. Mas essa informação ela ainda não está tão boa, né? Eu consigo até saber, 4.700 compraram, 4.900 não compraram, está perto. Quanto que isso representa, né? Então, para complementar a frequência absoluta, a gente costuma usar bastante a frequência relativa. Então, eu vou arrastar de novo aqui o cliente comprou o título. Ele vai novamente, né, fazer a contagem. Um outro ponto que eu acho legal é a gente mudar aqui nas opções da tabela dinâmica e tirar esse ajustar automaticamente a largura. Porque senão você vai ficar adicionando ou excluindo variáveis, ele vai ficar mexendo na tabela. Isso às vezes mais atrapalha do que ajuda, tá? Então, é pessoal, né, particular, cada um gosta de um jeito. Eu prefiro que não seja tão automático assim. Vou tirar. E aqui eu vou colocar o percentual de clientes. Só que para a gente colocar aqui o percentual de clientes, eu vou clicar com o botão direito, mostrar valores como, e aqui, ó, percentual do total de colunas. Não, por que que a gente não pode usar o total geral? Se a gente colocar depois outras colunas, ele vai fazer o cálculo do percentual com base em todas as colunas que tiverem aqui. E o que a gente quer são só o percentual desta coluna específica. Tá? Então, do total de colunas, e aí sim ele já calculou aqui 50 e 49. A gente não precisa de tudo isso de casas decimais, né? Vou clicar aqui no ajustar, ou a gente quiser colocar uma casa, né? Então, 49,3% das pessoas compraram, dos clientes compraram esse produto, e 50,7% não compraram, tá? Então, aqui a gente está analisando a variável comprou o produto. O que é importante também a gente fazer? Anotar os insights que a gente vai extraindo dos dados, né? Você construir essa tabela aqui é legal. Você saber que tem que identificar as variáveis é importante, né? É fundamental para a gente poder usar a técnica certa. Mas só isso não é o suficiente, né? E isso muitas pessoas conseguem fazer. O que as pessoas não conseguem fazer, que é o que gera valor?
extrair insights, né? Ir além. Tá bom? O que que esse sim quer dizer, o que que esse não quer dizer, né? Então, o que a gente pode colocar aqui, ó, vou até marcar aqui, ó, insights, e a gente vai ter isso para cada variável que a gente avaliar, tá? Então, essa primeira aqui, a gente pode até falar que menos da metade dos clientes compraram o produto, né? Então, foi 49,3 ou quase metade, né? Então, coloquei aqui, ó, quase metade dos clientes compraram o produto. Então, e aí, esse quase metade é bom? É ruim? Né? Qual que era a expectativa? Qual que é o referencial? Né? Então, a gente também tem que tomar cuidado quando a gente está analisando dados de não fazer julgamento de valor. Nossa, aqui foi muito ruim. Muito ruim com base em quê? Né? Ou foi muito bom com base em quê? Tá? Então, o legal é sempre a gente identificar fatos, com as informações que estão aqui, e levantar hipóteses, ou perguntas. Então, às vezes, os insights vão ser perguntas que você vai levar de volta para a área especialista, né? Para o especialista de marketing, de vendas, e vai te dar um referencial. Vai falar, poxa, não, aqui historicamente a gente vende 70%. Aí você fala, poxa, se normalmente vende 70%, 49 parece pouco. Mesmo assim, mudou alguma outra coisa? Essa campanha aqui, ela é comparável com outras que a gente fez historicamente? Percebe que esses detalhes é que vão te diferenciar. Vão mostrar que você está atento aos detalhes e aquilo que faz diferença no resultado. Tá? Então, fazer essa conexão de tudo que a gente está analisando aqui com o negócio é fundamental. Tá? É isso que vai, de novo, te valorizar como um profissional. Né? Seja um profissional, nem que você não esteja especificamente trabalhando como analista de dados, mas na sua área de atuação, você utilize os dados para ter mais clareza e para gerar melhores decisões. Então, isso com certeza faz muita diferença. Bom? Então, legal. Quase metade dos clientes compraram o produto. Já surgiu uma dúvida, né? Qual que é o referencial? Qual é o referencial histórico do percentual de compra? E assim você vai ter um referencial para poder fazer uma comparação. Poxa, é muito, é pouco, né? Então é importante você identificar também os momentos em que você precisa do especialista. Esse trabalho é sempre, né? Se você não for a pessoa que domina o assunto, né, que você está analisando os dados, é importante você saber o que que você precisa perguntar para o especialista. Né? Então, isso entra aqui também nessa parte de insights. Tá? Outra coisa importante, a tabela ajuda muito, né? A gente fez aqui o resumo, mas a gente sabe que o apelo visual ele é muito melhor. Tá? E aí a gente pode construir um gráfico para representar essa informação. Como a gente tem poucas categorias, a gente pode construir um gráfico de pizza. Né? Então, vou vir aqui em inserir o gráfico de pizza e um gráfico de pizza 2D. Tá? Então, quais cuidados a gente tem que ter quando a gente cria um gráfico de pizza? Primeiro, ele não pode ter muitas categorias. Segundo, se você começa a colocar 3D com outros efeitos, isso tudo prejudica muito a percepção, né? Porque o gráfico de pizza, o ponto forte dele é comparar o tamanho das fatias. E se a gente começa a ter muitas fatias pequenas, né? Ou a fatia está em 3D, não está ajudando, né? Na verdade, está prejudicando, tá bom? Então vamos colocar aqui um gráfico 2D. Quando a gente cria um gráfico dinâmico, que é um gráfico em cima de uma tabela dinâmica, ele também vai mostrar esses botões aqui para a gente controlar. Por enquanto a gente não vai usar, então vamos ocultar todos os botões. Aqui ele já colocou uma sugestão, né, que é o número de clientes, mas a gente vai colocar aqui, ó, número de clientes que compraram, vou colocar aqui, compraram o produto. E aí fica claro, né, que informação tem aqui, o número de clientes, ou o percentual, né, eu acho que é até melhor. Percentual de clientes que compraram o produto. E aí a gente adiciona um rótulo aqui, adicionar rótulos de dados. Esse rótulo, a gente também tem que tomar cuidado com o contraste, né? Então é importante, não é só construir o gráfico e os parâmetros padrão do Excel vão resolver. Muitas vezes não, né? Por exemplo, esse contraste aqui do azul com cinza
não está bom, né? Então vamos formatar aqui o rótulo de dados. Primeiro vamos trocar para porcentagem. Tiro o valor e eu vou colocar aqui, ó, extremidade externa. Então ele vai colocar para o lado de fora e aí sim eu consigo ver melhor. Tá? Você ainda pode aumentar, pode pôr em negrito, né? E aí tudo isso facilita a visualização, né? Outro ponto que é importante, código de cores, né? Se você tiver numa empresa que tem já uma paleta definida, use as cores da paleta que está definida. Se não, você pode usar alguns códigos que são mais universais. Então, por exemplo, sim, né, que são coisas positivas, a gente costuma colocar numa cor verde. Então, vou colocar aqui para exemplificar, né? Sim, pessoas que compraram o produto, 49. E essas daqui não. Isso aqui foi negativo, né? Gostaria que elas tivessem comprado, 39. Então, quando alguém olha o gráfico, de novo, o objetivo é a gente transmitir a informação de forma mais clara, simples e acessível possível, né? Então, isso facilita quando a gente for mostrar os dados ou mostrar esse relatório para alguém. Para essa aula não ficar tão mais longa, eu vou parar por aqui nessa primeira variável. Eu acho que já tem bastante informação. Se você ainda não terminou, utiliza esses conceitos que a gente falou aqui para você melhorar a sua análise ou você continuar, né? Vai até explorando também as outras variáveis e a gente continua aqui na próxima aula, tá bom? Espero que tenha ficado claro e vejo você na próxima aula. Até lá!